Oi, gente. Meu vídeo anterior sobre esse assunto teve um probleminha de áudio, mas agora deve estar tudo ok. Bem, o Marcos Duval tem um segredo, gente. Por que que ele quer essa CPI? Eu vou explicar nesse vídeo. Vamos lembrar que o Marcos Duval começou aparecendo senador bolsonarista porque teria dito que o Bolsonaro teria coagido ele a um golpe de Estado. Inclusive, já existe uma notícia crime contra o Bolsonaro sobre isso. E agora ele fala em CPI que vai ter novas revelações e que a abertura da comissão tiraria o sigilo de supostos documentos que revelariam prevaricação do governo. Prevaricação de que governo? Tudo indica que ele quer acusar, sim, o governo Lula de prevaricação, porque já saberia, essa é a narrativa que os bolsonaristas vão tentar emplacar. O governo Lula já saberia da tentativa golpista, não teria feito nada para poder se aproveitar disso. Essa narrativa é falsa em vários níveis, inclusive porque a segurança do Distrito Federal estava sob a responsabilidade do Ibanes, um governador do Distrito Federal bolsonarista. E esse governador bolsonarista iria combinar com Lula. Você vê que isso daqui é teoria da conspiração das mais rasas possíveis. Mas é parte do plano do Marcos Duval, que eu vou explicar em mais detalhes nesse vídeo. Para vocês conhecerem um pouco mais o Marcos Duval ele apresentou um pedido de criação de CPI sobre pesquisas eleitorais, querendo questionar as pesquisas que colocavam o Lula na frente, e olha só, em 7/10/2022. Ou seja, o Marcos Duval, ele quer uma CPI para chamar dele, porque ele viu o que aconteceu com a Simone Tebet, a popularidade que a Simone Tebet conquistou, e ele quer usar da CPI para se tornar mais popular. Ele quer usar da CPI também, junto com outros senadores bolsonaristas, para criar acusações em relação a Alexandre de Moraes. Olha só o que ele diz aqui, ó. Que, segundo ele, a revelação vai realizar o desejo de muitos brasileiros. E nas redes sociais ele está falando com bolsonaristas. Qual é o desejo dos bolsonaristas? E vai limitar os poderes de uma autoridade não mencionada. Ou ele está falando de Lula, ou ele está falando de, e aí é o mais provável, de Alexandre de Moraes. Ou seja, ele quer a CPI como palco para criar confusão. Mas o plano dele, e é isso que ele não está contando, é o segredo que ele está guardando, que ele não está contando para os seus seguidores, que ele não está contando para ninguém, é o seguinte: ele quer essa CPI, além de projetar ele, além de mudar a narrativa, e esse é o objetivo da CPI, ele quer também paralisar o governo Lula. Isso é muito importante de ser compreendido. O governo Lula precisa, obrigatoriamente, como emergência orçamentária, aprovar uma reforma tributária que simplifique impostos e que introduza progressividade para ter dinheiro, bufunfa, para poder investir, para poder investir em saúde, educação, Bolsa Família turbinado, para poder investir em obras de infraestrutura. O governo Lula precisa. Por isso que toda entrevista que você vê o Fernando Haddad falando, o Fernando Haddad fala a reforma tributária, precisamos da reforma tributária, a reforma tributária. E essa obsessão do Fernando Haddad, o novo ministro da Fazenda, pela reforma tributária, não é porque o disco do Haddad quebrou e só toca essa música. Não! É porque, sem a reforma tributária, o governo Lula vai ter muitos problemas para o ano que vem. Pode, inclusive, perder popularidade por falta de dinheiro para poder manter programas sociais. Qual é a aposta dos bolsonaristas? Qual é o plano dessa gente que abjeta, né, desses políticos bolsonaristas? É botar o povo para sofrer através da usar a CPI para paralisar o governo, não aprovar nada, não aprovar a reforma tributária que o governo Lula precisa, lançar o Brasil num caos, dizer que a culpa é do Lula e do governo Lula, e aí tentar, nas eleições daqui a 2 anos, não é que vai ter eleições municipais, crescer a sua presença em prefeituras, em municípios, em assembleias e fortalecer. Esse é o plano deles. Esse é o plano. Que é secreto, porque eles não estão dizendo, mas não é complexo. Não é difícil de ser decifrado. É um plano até relativamente simples de ser decifrado.
quando ele explica que ele quer uma CPI, ele meio que deixa evidente suas intenções reais. Ele tem uma série de seguidores que são bolsonaristas e que têm alimentado durante os últimos anos ódio em relação ao Supremo Tribunal Federal. Para que ele quer uma CPI, entre outras coisas? Para poder ter um palanque, um espaço de ficar fazendo críticas ao Supremo Tribunal Federal. Dizer que teve abuso de poder, reproduzir a ideologia bolsonarista delirante, obviamente delirante, de que o Brasil vive uma ditadura do judiciário, que o Alexandre de Moraes é o verdadeiro ditador do Brasil. Essa é a narrativa que rola nas redes bolsonaristas. E ele quer trazer essa narrativa que está apenas presa, intocada, enfiada nas redes bolsonaristas. Ele quer trazer isso para o grande palco da política brasileira. Por isso ele quer a CPI. Ele queria, no passado, essa CPI aqui das pesquisas eleitorais para poder dizer que as pesquisas eram mentirosas, para questionar a metodologia, para poder querer aparecer em cima das pesquisas eleitorais. Esse é o Marcos Duval. E a gente não vai cair nessa. E ele também, um outro objetivo da CPI, que não está sendo muito divulgado, mas é desviar o foco das investigações dos atos antidemocráticos. Tirar essa investigação do judiciário, onde eles se sentem que não tem muito poder, e trazer para a arena da política, onde eles têm muitos representantes de direita. Mesmo tendo perdido a disputa pela presidência do Senado, a direita bolsonarista tem força e tem peso nas casas. E é isso que eles querem. É isso que eles querem. Eles querem garantir esse peso e garantir o desvio, tirar os olhos da investigação, porque eles não querem punições, sabe para quem? Para os financiadores dos atos golpistas. Os golpistas, soldado raso, esses que foram presos, eles estão se lixando. Esse povo pode ser preso, eles não dão muita importância para essa gente. Mas os financiadores dos atos golpistas, o Marcos Duval não quer que sejam punidos, porque os financiadores dos atos golpistas também são financiadores do bolsonarismo, da campanha dos bolsonaristas. Ele não quer que a investigação chegue até aqueles que insuflaram e apoiaram os atos antidemocráticos, porque isso inclui parte da bancada bolsonarista na Câmara de Deputados e no Senado. Então a CPI serve para desvirtuar essa investigação. Esse é o jogo do Marcos Duval. Essa estratégia que ele próprio diz que está fazendo aqui, uma estratégia, está sendo tático e não sei das quantas, ele tem várias reportagens dizendo isso. Essa é a finalidade. E é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo para que essa finalidade fique explícita, conhecida e compreendida pela população. Eu peço isso a vocês. E se vocês quiserem se engajar na luta contra o fascismo, aí eu peço que vocês se inscrevam e divulguem o meu curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia, que está as inscrições no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu sou André Teixeira Jacobina, né? Para quem não sabe.